Boa noite, gente. Vamos lá começar mais uma aula de educação física, certo? Mais uma sim, né? A nossa primeira aula. Mas enfim, antes de tudo, eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, né? Fiquem em casa também, para não continuar mais ainda essa pandemia. E que, se Deus quiser, já já estaremos juntos de novo na nossa aula normal, certo? Nossas aulas teóricas e aulas práticas também, que eu sei que vocês gostam muito das aulas práticas, certo? Hoje nós vamos falar sobre o handball. Já terminamos alguns assuntos, né, do comecinho do ano, e hoje nós vamos começar o handball, certo, galera? Vamos acompanhar aí. Origem do handball. Foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física, o alemão Karl Schellenzen, certo? Esse rapaz que está aí do lado do slide é o Karl Schellenzen, certo? O alemão que criou o handball, o esporte que a gente está estudando, certo? Então, como vocês podem perceber, a maioria desses caras que criam algum esporte, eles estão envolvidos com a educação física, né? Ele era professor de educação física e atleta também, certo? Então, para quem não conhece, esse rapazinho aí que está na tela, certo? Um pouco da história do handball. Desde a sua criação, o handball que conhecemos hoje sofreu algumas modificações, certo? Vamos ver quais essas modificações. Primeiro, o local do jogo era ao ar livre antigamente, certo? E hoje é aonde? Muito bem, isso mesmo, realizado em quadras fechadas. E antigamente também eram os espaços menores, certo? Eram ao ar livre e espaços menores, e hoje é realizado em quadras fechadas, certo? No início, o handball era um jogo exclusivo para mulheres. Hoje é exclusivo para mulheres? Não, né? Hoje pode jogar homens também, homens e mulheres, certo? Mais tarde, com a inclusão do esporte nos Jogos Olímpicos, ele passou a ser jogado por homens e mulheres. Outro fator que diferencia a sua origem é pelo número de jogadores. Quando foi criado, ele tinha um total de 22 jogadores. E hoje são apenas 14, ou seja, 7, 7, certo? Antigamente eram 22, 11 em cada equipe. Mas só que com o passar do tempo, vários esportes, né, vão sofrendo modificações, e aí esse número ele foi reduzido, certo? Hoje são 14, 7 em cada equipe. Vamos lá para mais algum slide. Alguma dúvida, galera, aí? Só falar, viu? Vamos para o outro slide. A história no Brasil, a história do esporte no Brasil. No Brasil, o handball ele passa a ser reconhecido a partir dos anos 30, certo? E em 1979 foi fundada a Federação Brasileira de Handball, CBHB, com sede na cidade de Aracaju, Sergipe, certo? Isso aí são algumas informações básicas da história no nosso país, não no mundo inteiro, no nosso país, certo? Mesmo que o handball tenha certa representatividade no nosso país, esse esporte ainda é menos praticado em relação ao futebol, o vôlei e o basquete, certo? Não é à toa, gente, que o nosso país é conhecido como o país do futebol, porque a maioria dos brasileiros gostam de futebol, preferem o futebol, o vôlei, o basquete, que são os esportes mais conhecidos, certo? E aí o handball fica ali um pouquinho de lado, mas não deixa de ser lembrado também. O handball sempre tem alguém que gosta, né, gente? Tem gente que não gosta de futebol, mas já gosta de handball. Mas o handball, ele ainda é menos praticado do que esses três esportes que acabamos de ver, certo? Características do handball. Alguém pode ler para mim? Vou esperar, certo? O handball é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos. Isso mesmo, com as mãos. Nada de pé, certo?
Se pegar no pé, vai ser falta, que aí nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Praticado entre duas equipes, o nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, vem da língua inglesa, certo? Onde hand significa mão e ball, bola, né, gente? Então, o nome handball vem da língua inglesa e hand significa mão. Por isso, o nome handball, certo? Jogadores. O handball, ele apresenta duas equipes, como a gente já falou, né? De 7 jogadores cada uma. Desses 7, um deles será o goleiro do time. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui no slide tem o goleiro, certo? É interessante notar que ele é o único jogador que pode encostar os pés na bola sem que seja falta. Por quê? Porque ele vai defender. Então, ele pode defender com a mão, com o braço, com o pé, certo? Com toda a parte do corpo dele, que não vai ser falta, certo? Mas os outros jogadores de quadra não podem tocar a bola com o pé. Nas outras aulas, nas próximas aulas, nós estaremos falando sobre a questão das faltas, certo? A gente vai aprofundar bem direitinho essa questão das faltas junto com vocês. Mas só para lembrar, somente o goleiro pode encostar a bola com os pés, que não vai ser falta, certo? Pronto, é dividida em 2 tempos. A partida de handball é dividida em 2 tempos de 30 minutos cada um, certo? Tia, e tem intervalo? Tem. Sempre tem intervalo, gente, nos esportes. Por quê? Para o atleta se hidratar, para o atleta conversar com o técnico dele, certo? Descansar um pouco também, porque é muito puxado um jogo de handball, certo? Envolve muitos passes. E aí, chegou 30 minutos, um intervalozinho de 10 minutos, e aí mais 30 minutos, certo? E existem 2 árbitros e um cronometrista, que ele vai cronometrar o tempo do jogo. Não é como o futebol, certo? O futebol, o tempo vai correndo e no fim o juiz ele dá o acréscimo. Aqui não. Aqui o tempo vai parando, vai sendo cronometrado com o cronometrista, certo? O jogo envolve dribles, passes e recepção de bola entre os jogadores. Depois eu vou estar disponibilizando também um vídeo para vocês assistirem, ou então quem tem interesse já, colocar no YouTube que aparece, certo? O objetivo do handball. Qual é o objetivo do handball? Muito bem, é fazer gols, certo? Fazer pontos. E esses gols eles vão fazer, diferentemente do futebol, eles vão fazer com a mão, certo? Portanto, ganha a equipe que fizer mais gols. Para isso, a habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final, certo? Para eles serem habilidosos, eles têm que treinar bastante, certo? Porque não vai conseguir ser habilidoso e ter rapidez sem treinar. Então, para tudo na nossa vida, a gente tem que ter o treino, certo? Se for atleta, ele treina antes e depois ele vai fazer o jogo. Ele não chega assim no jogo e vai logo jogando, não, certo? Antes eles têm os jogos eles combinam as jogadas junto com o treinador dele, certo? Tudo isso envolvendo para ter mais habilidade e rapidez e para ter um resultado final positivo, certo? Pronto. Aqui nós finalizamos por hoje só o iniciozinho, certo? Dessa aula, que é a questão da história, a característica do esporte, o objetivo. Não vou jogar muita coisa para não ficar muita informação. E aí, quando for nas próximas aulas, ó, que a gente vai estudar sobre o handball, vamos estudar benefícios, as regras, as faltas e as lesões no esporte, certo? Quem já quiser ir dando uma olhadinha sobre as regras, certo? A gente vai estudar esses assuntos nas próximas aulas, certo? Os próximos vídeos serão sobre isso. E aí eu passei uma tarefinha para vocês estudarem em casa e fazerem em casa, que quando as aulas retornarem, a gente vai estar corrigindo todas essas tarefas, todas essas atividades, certo? Esse aqui são os links de onde eu peguei a aula, né? Na internet.
todos os links. E, por fim, vou deixar uma frase para vocês, certo? Que não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você, certo? Então, eu sei que a gente está passando aí um momento bem difícil, mas a gente não pode deixar se abater, né? A gente tem que pedir forças a Deus, por mais que o céu esteja nublado, mas a gente tem que pensar positivo, a gente tem que fazer o nosso dia feliz e mais bonito, certo, gente? Então, a gente encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa mensagem fica aparecendo direto. Mas enfim, é isso, certo? Beijo e até a próxima.